Começamos então falando sobre a passagem do tempo na vida humana. E aqui vai algumas questões que são importantes a gente pontuar e mostrar, que diz respeito à forma como a gente compreende, né? Quando foi você, por exemplo, quando foi que você deixou de se entender como criança? O seu comportamento foi alterado em relação às pessoas mais velhas? Em relação às pessoas mais jovens? Você passou a ter outras exigências em relação ao seu comportamento? O que você fazia quando criança e agora não é mais admitido que faça? Percebe então que a verdade é que a passagem do tempo nos diferencia. Vamos começar com a compreensão da infância no Ocidente, né? Houve mudanças na compreensão, na forma de compreender o papel das crianças ao longo do tempo no Ocidente, né? E aqui nós destacamos que o papel da criança não é único e depende do lugar que ocupa na nossa sociedade. Ou seja, não tem um tipo de criança, um tipo de comportamento, mas ele vai variar conforme ele o lugar que ele ocupa na sociedade. Por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média não havia, de forma geral, uma concepção de infância. A criança era vista como um adulto em miniatura. Para ele era passado algumas responsabilidades que não estava alinhado, adequado com a sua faixa etária. Já no Renascimento, a infância é percebida agora como um momento de inocência, de fragilidade, que por isso requer cuidados, ou seja, deixou de ser tratado como um adulto em miniatura, dando responsabilidades e passa então a tratar da criança, a exigir cuidados, uma época de inocência e fragilidade. Quando nós chegamos na Idade Moderna, a partir do século XVIII, a infância passa a ser vista como uma etapa de liberdade e cresce o interesse pelo desenvolvimento infantil. Isso aqui é importante, essa fala. Começa o interesse para promover o desenvolvimento dessas crianças, né, nessa faixa etária. Já na atualidade, desenvolve-se a ideia do sujeito de direitos na criança. A criança passa a ser também uma responsabilidade do Estado, sendo o centro de diversas políticas públicas de atenção e também de cuidado, que é preciso, é característico das pessoas que são sujeitos de direitos. Ou seja, passou-se de uma ideia de exigência, de só deveres, para aos poucos ir transformando no Renascimento no requerer de cuidados nessa faixa etária, para depois perceber-se a importância do seu desenvolvimento e, por fim, entender como um sujeito de direitos. Isso aqui é fundamental para a gente entender. Agora, quando a gente fala de sujeito de direitos, logo nos remete como a sociedade trata isso. E aí você percebe nas ruas, no nosso entorno, a realidade, nos rincões desse imenso país, a dificuldade de compreender a criança como sujeito de direitos. E nós vemos, e não é incomum a gente encontrar crianças trabalhando, que não deveriam estar trabalhando. Deveriam estar fazendo outra coisa que não trabalha, ou seja, não era para considerar como adulto em miniatura. Isso é a questão da idade média. Quando nós nos deparamos, nós estranhamos isso, pois atualmente há consenso sobre os cuidados para essa etapa da vida, que é a infância. Um comentário possível em um observador, na nossa época, né, contemporâneo, quando observa crianças nessa situação de trabalho, ele pode até exclamar: "Oh, isso não é coisa de criança." É verdade, ele exclama dessa maneira. Agora, vem cá, responde para mim. Segundo as expectativas da nossa sociedade, o que as crianças deviam estar fazendo então? O que elas deviam estar fazendo ao invés de trabalhar? E por quê? Ora, na nossa compreensão, nós temos que entender que as crianças são sujeitos de direitos e a nossa sociedade prevê direitos e deveres na nossa sociedade. De forma geral, espera-se que as crianças estudem, brinquem, e quando na rua, que elas estejam acompanhadas de um adulto responsável, ou seja, proteção. Porque a gente entende que as crianças estão em processo de desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional. Por isso não se espera que estejam realizando atividades que são desempenhadas, que deveriam ser desempenhadas por adultos. Não se espera isso. Mas isso está flagrante na nossa sociedade. Olha a condição social dessas crianças. Quando nós voltamos para outra geração de jovens, houve uma pesquisa que foi realizada que demonstra que os jovens, muitos deles encerram seu desenvolvimento físico, que é direito deles, desenvolvimento intelectual, emocional, físico, prematuramente. Olha o que diz a pesquisa.
Entre as principais razões para terminar o ensino médio, os jovens apontam a perspectiva de melhoria da condição profissional, seja para ter um emprego melhor, arrumar um emprego, ou seguido pelo desejo de cursar uma faculdade. Já entre os 27% que responderam não pretender concluir o ensino médio, as principais razões são a necessidade de trabalhar, 32% delas responderam isso, seguida por precisar cuidar da família, 17%. Do total de jovens envolvidos, 92% concordam que concluir a educação básica ajudaria a ter melhores oportunidades. Nessa pesquisa qualitativa, os jovens reforçaram que a necessidade de trabalhar foi um dos motivadores para não concluir os estudos. Mas, ao mesmo tempo, sinalizaram também que não teriam parado de estudar, se na época soubessem que as oportunidades de trabalho para quem não concluiu o ensino médio são limitadas e também são precárias. Observe, então, que esses jovens, eles acabam naufragando, porque eles trabalham, mas não têm perspectiva de melhores condições de trabalho, e a vida deles se torna precarizada. Ao passo que, se estivesse estudando, a vida deles futura poderia ser melhor, só que ao mesmo tempo que ele não pode, ele tem que estudar, ele tem que ajudar na família. Então, quem poderia equalizar isso e reduzir esse dano à juventude? O nosso Estado. O Estado deveria estar fazendo essa ação, né? Bom, e tem mais ainda, né? Muitos jovens, até alguns depoimentos nessa pesquisa, falam assim, ó, é mais para minha esposa e para minha mãe mesmo, que fica na agonia que eu termine logo os estudos para encontrar um emprego melhor, não sei o quê. E outro jovem, agora eu estou tentando, estou correndo atrás do tempo perdido para terminar meus estudos, para fazer minha faculdade, mostrar para meus filhos que os estudos, que através dos estudos que eles vão tirar alguma coisa da vida. Olha só. Então, assim, às vezes eles não tiveram recursos, mas estão lutando para que seus descendentes futuros possam ter melhores condições. Outro jovem disse assim, eu acho que as duas coisas se enquadram, sendo para terminar rápido, para ter o currículo, e assim ter dignidade de falar, eu tenho ensino médio completo e tudo mais. Então, assim, é uma questão de direito que está sendo tirado dessas crianças. O Estado deveria promover condições para essas crianças estarem nas escolas, e ao mesmo tempo poder suprir as necessidades de suas famílias e não ter comprometido o seu futuro por conta da necessidade presente. Bom, falamos da criança, falamos dos jovens, não é? E agora nós vamos tentar articular uma ideia aqui com vocês da importância do adulto compreender a criança e não dar para ele um trabalho infantil, ou melhor, um trabalho de adulto na sua fase infantil. Que o adulto possa compreender esses jovens e proporcionar para eles condições. Mas o adulto talvez não entenda, não compreende a existência desses jovens na sua própria fase de vida. E aí temos uma complicação de gerações, conflitos geracionais. Talvez você já ouviu falar da palavra empatia. Conhece empatia? Já ouviu falar essa palavra? De forma geral, no senso comum, empatia é a capacidade, é dito isso no senso comum, a compreender e compartilhar os sentimentos de outros, colocando-se no lugar do outro, né? É isso que fala. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Pois é. A filosofia, especificando bem, e aí, segundo a filósofa Marília Fiorillo, identificar-se com alguém que passou pela mesma situação que você não é empatia, é solidariedade. Eu passei na mesma situação, então você é solidário. Empatia envolve perceber e entender emoções e perspectivas de outras pessoas que não pensam e nem passaram a situação que você passa. Nem compartilham as mesmas preferências, nem as mesmas opiniões. É diferente de você. Mas mesmo ser diferente, você não é solidário que você fala, eu sei o que é isso porque eu já vivi isso. Não. É uma situação na qual você está vivendo momentos diferentes, culturas diferentes e assim vai. Então é você se colocar no lugar e compreender esse ser dessa pessoa, esse estar, esse expressar, estar no mundo. A empatia se mostra quando buscamos compreender as perspectivas, emoções e sentimentos do outro, que é diferente de mim, que é diferente de nós. O outro é importante, independente, não é questão de identificar-se, né? Quando eu me identifico, eu sou solidário. Na verdade, a empatia, ele se opõe a essa lógica de identificar-se. Porque você não se identifica com aquele que é diferente, mas você, de algum modo, você reconhece que o outro tem direito, igual ao direito que você tem, nesse expressando de forma diferente. Então, conceitualmente, a alteridade, né? A alteridade é o
reconhecimento, guarda essa expressão, reconhecimento de que culturas são singulares e seus membros atuam e entendem o mundo de maneiras próprias. Entendem o mundo de maneira delas, entender o mundo. Alteridade. Então cabe a gente, quem desenvolve essa ideia de alteridade, ele reconhece no outro, a outra cultura, que ela é singular, que é diferente da sua, e que os seus membros atuam e entendem o mundo de maneira diferente da sua, e nem por isso você vai hierarquizar e reduzi-las, inferiorizá-las. Não, ela só é diferente. E a alteridade é o respeito a isso, é o reconhecimento da existência deles, sem você impor o seu modo de vida sobre cada um deles. A alteridade também pode ser considerada na relação com pessoas em suas diferentes etapas da vida, que é o nosso tema. As etapas da vida, as gerações da vida, né? Com suas compreensões e necessidades próprias. Ora, a minha infância é diferente da infância dos meus filhos, porque eu vivi em épocas diferentes, concepções de vida diferentes. E eu cresci a partir daquela época, numa concepção de vida na minha infância, e aí eu me tornei adulto, agora eu tenho que compreender a infância dos nossos tempos. Olha a diferença. Você vai falar assim, eu fui criança também, eu sei como é que é. Não. Perfeito, pode ser, mas a realidade que se põe, ela é diferente da realidade minha. Por exemplo, na minha época não tinha plataformas digitais, não tinha celular, não tinha computador, PC, computador pessoal em casa. Nós aprendemos a trabalhar datilografando, máquina de escrever, para se tornar um profissional naquela época. Estou falando da década de 1980. Hoje as crianças já nascem digitais, são nativos digitais. A lógica de compreensão do mundo é diferente. Na minha época, o mundo se limitava ao quintal de casa, à frente da rua. E no máximo, quando a gente vê uma notícia ali que o papai deixava a gente assistir algum repórter, era regional. Hoje a criança sabe o que acontece do outro lado do mundo, então as distâncias se encurtaram, a percepção do mundo, ela reduziu, ela é menor, as distâncias estão menores. Então a compreensão do mundo dessa criança é diferente da minha compreensão do mundo quando eu era criança. Então somos diferentes. Então é preciso que eu compreenda e passe então a entender essa criança na geração dela, olha só, na idade dela, na geração dela, para que possamos nos aproximar. É a mesma relação entre professores e alunos, né? A dificuldade que existe hoje nessa relação, né? E quando é superada essa dificuldade, nós vamos ver aqui como isso pode ser feito, né? Entre a não identificação, e como eu vou me identificar com a criança hoje, não mais, o meu pensamento hoje já é diferente, já estou mais experimentado, sou adulto, então eu tenho a compreensão de vida, mas a minha experiência é a experiência dessa criança. Precisamos aproximar, compreendê-la, entendê-la na sua singularidade, entendê-la no seu modo de pensar, no seu modo de ver o mundo, que é própria delas, dessa geração. A autoridade também pode ser considerada com relação às pessoas em diferentes etapas, como falamos agora. Assim, reconhecer a autoridade é reconhecer a humanidade do outro, reconhecer a humanidade do outro, e que esse outro, que é diferente, tem o direito de ser, o direito de se expressar o seu modo de vida no mundo próprio seu, da sua geração, da sua época. Então, recapitulando, a alteridade opõe-se a identificar-se na solidariedade. A alteridade está ligada mais à empatia, que você reconhece seus diferentes, e a empatia é você permitir compreender essa diferença, né, própria deles e aproximar. Representa o outro, aquilo que de algum modo se choca, a alteridade se choca, não é igualdade. Vem de encontro, gerações antigas se encontram com a geração mais nova. Isso permite que se descentre o eu, descentralizar, que é o máximo da identidade máxima, humana, né? Bom, tem um filósofo chamado Emmanuel Levinas, ele é teólogo lituano, um dos filósofos da contemporaneidade, a abordar o tema da alteridade. Levinas, ele mostra que o fundamento da ética, a alteridade, é o fundamento da ética e o alicerce para a construção de uma sociedade mais justa. Puxa vida! Então, para uma sociedade mais justa, depende de mim, depende de você, depende de nós, para construir esse reconhecimento do outro e compreender o outro. Não é só reconhecer, mas compreender o outro. Autoridade, então, alteridade para Levinas está intimamente ligada à empatia e à sensibilidade, ou sensibilização. É preciso sensibilizar com aquele que é diferente.
Dessa forma, para Levinas, é preciso reconhecer a diversidade humana, manifesta em diferentes racionalidades e as outras formas de fazer e conhecer. Não valorizar o outro, fazer o contrário da alteridade, da empatia, não reconhecer outras formas e não reconhecer o ser e o viver, é a base do pré-julgamento, é a base do preconceito, é a base das tiranias. As tiranias, que é a imposição dos seus valores sobre os valores dos outros, o preconceito, que é o afastamento e a discriminação, o pré-julgamento, julgar sem conhecer, né? Sem ver se isso é de fato ou não. Essa é a base quando não valorizamos o outro. Não valorizar o outro não está no nosso dicionário. Não reconhecer como válido as outras capacidades não está no nosso dicionário. Não reconhecer as sensibilidades, não reconhecer os saberes, pode ser o estopim para a violência. Olha o que aconteceu no nosso país, nas Américas. A violência que os europeus se instalaram naquela época, de 1500 para cá, quando colonizaram as Américas, não houve empatia, não houve alteridade, houve imposição de valores europeus sobre os valores dos nativos, houve imposição dos europeus sobre a liberdade dos africanos e a sua condição de vida, não reconhecimento da sua diferença, nem da liberdade que eles tinham direito. E oprimiram, castigaram, privaram e trouxeram grandes problemas que perduram até hoje. Bom, a interação intergeracional, a gente sabe que essa interação ela é cheia de conflitos. Essa experiência cultural de geração para geração pode não ser tão tranquila, pode ser não isenta de conflitos. O distanciamento que existe entre gerações pode refletir a diferença de valores. E uma disputa para preservar, de um lado, um grupo que quer preservar os mais antigos, ou uma geração anterior, e, por outro lado, temos uma geração que quer mudanças. As velhas gerações podem reagir às inovações e propostas das gerações emergentes, a fim de preservar seus valores e a sua relevância ao longo do tempo. Isso é legítimo? Sim. As novas gerações, por outro lado, são historicamente reconhecidas como agentes de mudanças, na forma de ver, se expressar, compensar, atuar, organizar o mundo. Também é legítimo. Então, entre essas gerações pode haver disputas ferrenhas, violentas, porque envolve a afirmação do diferente, da sua identidade e das visões de mundo. Isso está posto. Porém, nós não podemos ficar presos a isso. Nós temos que evoluir. E como evoluir? Através do processo que nós chamamos da alteridade, o exercício da alteridade. Né? As relações intergeracionais podem ser solidárias, e a condição para essa solidariedade exige o exercício da alteridade, que por meio da empatia, olha só, a empatia é reconhecer e a alteridade a alteridade é reconhecer, a empatia é compreender, né, a necessidade entre as diferentes gerações. É pela alteridade que a integração, na verdade, entre as diferentes idades possibilita a redução de conflito social e também a aprendizagem entre as velhas e novas gerações. E um exemplo disso foi o World Food Forum, o Fórum Mundial de Alimentação, né, na qual esse evento ele foi conduzido por jovens para capacitar jovens do mundo todo com a finalidade de refletir e remodelar os sistemas agroalimentares. A missão foi assegurar um futuro alimentar mais sustentável para todos. Quem participou deles? Foram influenciadores digitais, nova geração, empresas mais tradicionais, instituições acadêmicas, organizações sem fins lucrativos, governos, mídia, público em geral. E a intencionalidade dos temas relevantes foram geração de inovações tecnológicas, o papel da mulher nos sistemas agroalimentares e a interação intergeracional. Como a filosofia pode ajudar, então? É isso. A filosofia pode oferecer uma perspectiva rica nesse contexto, contribuindo para a compreensão e a melhoria dessas interações. Essas interações não podem ser conflituosas, e os conflitos sejam limitados como base apenas das discordâncias que possam ser motivadores para as concordâncias, para o dissenso, para o consenso, para que evite os conflitos e possam contribuir para uma qualidade de vida melhor para todos. Reconhecer as diferentes gerações é imprescindível.
E aí eu deixo uma pergunta para finalizar a nossa fala de hoje. Como podemos nós, eu, você, a partir das nossas próprias experiências, reconhecer a alteridade de maneira empática no nosso dia a dia? Fica a pergunta, e terminamos aqui. Até a próxima. Valeu, um abraço.